Olá, tudo bem com você? Eu sou o Dr. Carlos Romero Rossi, sou psicanalista, sou professor e também doutor em psicanálise. E eu estou aqui para fazer essa nossa segunda aula sobre motivação com os nossos alunos do terceiro ano do Colégio Militar de Palmas. Então, desde já, eu quero cumprimentar todos os alunos. Eu quero parabenizar os alunos que participaram da nossa primeira aula. Foi muito proveitosa, muito participativa. Foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência incrível que nós vivemos ali. E eu quero nessa segunda aula, mesmo que seja de maneira virtual, à distância, mas eu quero que vocês tenham o mesmo aproveitamento que nós tivemos na nossa primeira aula. Então nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos a falar. É importante você dar uma paradinha, nós fizemos isso lá, para tudo, para um pouquinho, senta em um lugar confortável, respira, inspira, solta de uma vez, inspira, solta de uma vez, inspira, solta de uma vez. Você faz isso por 3 vezes, e depois você vai inspirar e segurar contando até 8. Então você inspira, segura e solta devagar. Professor, por quê? Por que o senhor está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque normalmente, principalmente vocês, na idade que vocês estão, entre 15 e 18 anos, pelo menos é a média, vocês estão com os hormônios à flor da pele, vocês estão vivendo uma pressão absurda, pressões interiores das mutações biológicas, físicas, bioquímicas do corpo de vocês, descobrindo coisas, descobrindo um monte de situações, e tudo isso vai culminando em tirar vocês do foco. O déficit de atenção, eu sou especialista em TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade, e de mais ou menos uns 20 anos para cá, com a chegada das tecnologias, dos celulares, smartphones, eu vejo que aumentou muito a ansiedade. Nos últimos 20 anos, os dados científicos, os dados que nós temos estatísticos sobre a ansiedade são alarmantes, são assustadores para nós profissionais da saúde mental, para nós educadores também. Inclusive eu lancei um projeto e que tem sido de alguma maneira bastante usado nas escolas, que é Não Leve a Vida Tão a Sério, para os professores, para os educadores, porque está havendo uma dificuldade de conexão entre os educadores, os professores em sala de aula com os seus alunos. Os alunos já carregam de casa uma carga, muitas vezes, de um lar desestruturado psicologicamente, um lar desestruturado em várias outras áreas. Esse jovenzinho, esse adolescente, começando essa vida da juventude, muitas vezes tendo que carregar algumas responsabilidades, alguns irmãos mais velhos que têm que carregar essa responsabilidade, e isso é um peso. Isso é um peso que vai ter que carregar nas costas. E isso pode ser um problema muito sério que você traz de casa para a escola. Então, quando você relaxa, quando você faz esse exercício de relaxamento que eu indiquei para você, por exemplo, você pode fazer esse exercício antes de estudar, de fazer as suas lições de casa. Você pode fazer isso antes de estudar para as provas. Você pode fazer isso no momento da prova. Vai te ajudar muito. Por quê? Porque, como eu já expliquei na primeira aula, todas as informações que chegam até nós, seja através do olho, através do ouvido, através de sentimento, você já gravou, já está gravado no seu subconsciente. Essa é a função do psicanalista, justamente ajudar as pessoas a buscar aquilo que está dentro delas, que elas já têm dentro delas. Existem pessoas que falam, eu não dou conta de fazer isso. Não, você dá conta, essa força está dentro de você. Você só precisa saber onde ela está
desligar desse interruptor e você ligar essa energia e você conseguir vencer os seus problemas, você vencer os seus dilemas, você vencer as suas dificuldades. Isso está dentro de cada um de nós. Nós já nascemos com dispositivos incríveis de sobrevivência, com dispositivos de mente criativa. Então nós temos faculdades superiores incríveis que podem nos levar a uma vida de sucesso, pode nos levar a uma vida maravilhosa, pode nos levar a uma vida incrível. Então, tudo isso está dentro de nós. E o nosso papel, meu papel como psicanalista, meu papel como educador e também palestrante e escritor, inclusive são 2 livros, esse livro aqui, hoje, A Fórmula da Felicidade, já tem feito a diferença na vida de muitas e muitas pessoas, porque aqui nós temos um devocional, um capítulo por dia, onde você vai ter as dicas diárias para viver um dia feliz, um dia abençoado. Este outro livro que acabou de chegar, Você Pode Vencer a Depressão. Esse livro não é para quem está com depressão, porque normalmente quem está com depressão, a pessoa não tem paciência para ler, para buscar nada. Ela já está entregue, né? Ela já se entregou, ela dificilmente vai ter pulsão de vida. As pulsões dela são só pulsões de morte, são pessoas que já desistiram. Qualquer coisa que você tenta fazer para animá-la não vai adiantar. Mas isso aqui são técnicas, são 10 dicas importantíssimas, são técnicas infalíveis, que se a pessoa colocar em prática, vai ajudar muito a pessoa. Então esse aqui é um livro onde quem adquirir esse livro pode ser um canal de salvar vidas. Você pode doar para essa pessoa, mesmo que ela não queira ler, ela vai ler porque é interessante o que está aqui, que são coisas científicas, são dados concretos. Ou você pode sentar com essa pessoa e ir lendo, porque ele é pequenininho, menos de 40 páginas, é um livro que você lê rapidinho, são 10 dicas sobre como sair da depressão. Então, ele é muito mais um livro onde você precisa carregar, e se você tem um parente, um amigo, alguém que está com depressão ou está vivendo um processo depressivo, porque eu já explico aqui no livro que depressão não é doença, apesar de estar preconizado no CID-10 e em outros meios da saúde, eu e muitos outros profissionais de saúde mental concordamos que depressão não é uma doença em si. Ela é uma condição que a pessoa chegou através de frustrações, de dores, de angústias e de um monte de outras coisas. Tá? Então, tá aqui. São esses nossos materiais e mais outros que estão chegando aí. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Então, devido às demandas internas que você tem, você adolescente, jovem, que está agora fechando um ciclo, encerrando aí o 3º ano do ensino médio e começando um novo ciclo que é a faculdade. Ou a faculdade, ou um curso técnico, ou um curso tecnológico, um curso tecnólogo, enfim. Não importa o que você vai escolher. O que importa é que a escolha que você vai fazer precisa ser uma escolha inteligente. A escolha que você vai fazer precisa ser uma escolha que vai te garantir um futuro melhor. Não é porque o seu pai, a sua mãe está dizendo que você tem que ser um médico, você tem que ser um engenheiro, você tem que ser um advogado, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. O que nós vamos falar hoje aqui para você é justamente o fato de você assumir quem você é. Você já fez a pergunta para você? Quem você é? Você pode dizer, eu sou filho de João e Maria. Eu, por exemplo, sou filho de João e Maria. Sou filho de João e também de Maria. Então, por exemplo, mas não é isso que eu estou perguntando para você. Quem você é em essência? Quem você é lá no seu profundo ser? Você é o que disseram para você, que você é teimoso, cabeça dura, desobediente, irresponsável, um monte de coisas, um monte de rótulos que já colocaram em você? Você acha que você é o rótulo que colocaram em você? Você não é o rótulo que colocaram em você. Você é aquilo que você decide ser. Você é aquilo que em consciência de ser você passa a ser. Eu já era um escritor muito antes de ser escritor, porque na minha mente eu já tinha colocado na minha mente que eu seria um escritor e que eu seria um grande escritor. Escritor eu já sou.
Agora, um grande escritor é um caminho a percorrer. Entende? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Lembra o tema do nosso curso, o tema do que nós temos falado para vocês, não é motivação? Lembra que eu escrevi um monte de coisas no quadro e eu escrevi motivação, eu separei a palavra em duas, motivo e ação. Se você não tiver um motivo para agir, a sua vida vai perder o sentido. Se você não tiver um motivo para ter uma ação. E outra coisa, até foi uma palestra que eu fiz no IFTO, para os alunos de terceiro ano também, sobre a questão da pressão. Vocês estão sofrendo pressões internas daquilo que vocês carregam de tudo, desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, porque todas essas informações ficaram gravadas na sua mente subconsciente. Tudo isso está gravado. Nós temos um fenômeno que chama RAM, registro automático da memória, é um disparador, ele dispara, é um dispositivo que ele dispara quando você vê algo, quando você ouve algo, quando você sente algo, quando você passa por alguma coisa. Então é um dispositivo que você dispara, e ele é automático, ele já vai lá e automaticamente ele já cria uma pasta na tua memória, cria uma pasta na tua memória inconsciente e essa informação fica ali. Quando você passa por uma situação desafiadora parecida com aquela situação, você vai abrir uma janela chamada janela killer, que é a janela traumática que te leva para aquele arquivo aonde está aquele trauma, aonde está aquela dor, aonde está aquela frustração, aonde está aquele momento ruim, aquele momento triste ou aquele momento desagradável que você viveu, e você começa a ter pensamentos acelerados em cima daquilo. E o que acontece é a síndrome do pensamento acelerado, porque você acelera os seus pensamentos, porque em questões de segundos você vai entrando em desespero. Quando você entra pelas janelas killer, que são janelas de morte, né? Janelas assassinas, e que leva você para um quarto escuro, para o fundo do poço, onde você não consegue se reagir. E muitas vezes em questões de segundos você... Sabe o que vai acontecer com você? Em questões de segundo, você toma uma decisão errada. Em questão de segundo, você pode tomar uma decisão que vai te detonar, te atrapalhar, uma coisa que vai te fazer mal para o resto da tua vida, porque você simplesmente agiu pela pressão. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, alunos do terceiro ano do Colégio Militar, é que vocês comecem a assumir o controle sobre vocês. Não são seus pais que controlam a vontade de vocês, apesar que vocês devem satisfação ao pai de vocês, vocês devem respeito, vocês devem obediência aos pais. Eu não estou falando aqui para você ser um rebelde sem causa, um desobediente, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que você precisa deixar de ser bebê, deixar de ser conduzido por alguém. Você precisa tomar as suas próprias decisões. Você precisa, a partir de agora, você escolher o caminho que você vai seguir. É muito importante você ter essa... Às vezes o seu pai quer que você seja um médico. E sabe o que acontece? Muitas das vezes, você quer ser outra coisa. Você quer ser um especialista agora em tecnologia, que é o que está mais crescendo no mundo. Esse mundo virtual, esse mundo online agora, principalmente depois dessa pandemia, ele vai se expandir de uma maneira assim exponencial. Então, quem está nessa área já tem mais facilidade de enfrentar o mercado daqui para frente. E quem não está nessa área vai ter que se adaptar. Eu vejo muitas pessoas passando por dificuldades, porque não está conseguindo se adaptar a esse novo mundo virtual. Mas esse mundo virtual ele já existe há muitos anos e tem pessoas que começaram mais cedo. Então, o que eu quero dizer para vocês, queridos alunos? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: duas coisas importantíssimas da gestão das emoções, inteligência emocional, que é também a especialização que eu fiz do Dr. Augusto Cury. Veja bem, para você gerir, você ser o gerente das suas emoções, quem tem que ser o gerente das suas emoções é você. Então veja bem, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa assumir isso. Ah, seu pai quer que você exerça tal profissão. Você fala, pai, é o seguinte, talvez você queira se realizar em mim para que eu exerça essa profissão, mas eu não tenho habilidade para essa profissão. Eu já tenho, porque todos nós temos habilidades natas, tá? Nós temos habilidades que nós já nascemos com elas. Por exemplo, eu tenho facilidade de falar.
Então eu estou aqui diante dessa câmera aqui falando para você. Eu não tenho nenhuma dificuldade, mas vai pegar uma pessoa totalmente tímida, que ela não tem facilidade de falar em público, não tem o dom da oratória, não tem facilidade com isso, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai chegar diante de uma câmera dessa aqui e não vai conseguir fazer nada. Mas de repente é um excelente artista, de repente é um excelente pintor, de repente é um excelente cantor, de repente é uma excelente outra coisa. Então você precisa buscar dentro de você o que você tem de melhor. Isso é muito importante nesse processo de escolha de uma profissão. Então, veja bem, primeiro você assume a gerência da sua mente, dos seus sentimentos, do seu coração, você assume. Você precisa assumir isso. Você que tem que conduzir essa história. E você já tem idade suficiente para isso. Não que você vai ser independente e rebelde, como eu já disse aqui antes. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Mas você precisa fazer escolhas. E as suas escolhas, deixa eu explicar para você. Se você fizer uma escolha baseada no que seu pai quer e ao que sua mãe quer, você corre o risco, muitas vezes, de ser até um bom profissional, mas ser um profissional frustrado. Eu tive um paciente em que ele estava já no final do curso de Direito, decepcionado com o curso, revoltado com a vida. Sabe por quê? Porque ele queria ser caminhoneiro. Mas por causa da influência dos pais, ele fez o curso de Direito. Eu conheço muitos engenheiros que prestaram... Eu vi isso na TV. Quantas pessoas que fizeram curso de engenheiros, advogados, tal, fazendo concurso para garim, para garantir um salário no fim do mês. Porque realmente escolheram a profissão errada, porque eles não têm habilidade para aquilo. Porque um advogado, por exemplo, ele precisa ser um bom vendedor, ele tem que vender a sua imagem, ele tem que vender a paixão e tem que vender a seriedade do trabalho dele. Porque senão o cliente não vai acreditar no trabalho dele. E ao mesmo tempo eu vejo advogados que são milionários. Da mesma forma, todas as profissões. Existem empresários falidos e existem empresários que estão expandindo os seus negócios nesse tempo de pandemia, eles estão crescendo exponencialmente. Então, por que isso acontece? Porque está tudo aqui, ó. Estão nos programas que foram instalados na sua infância. Se os programas que foram instalados na sua infância foram programas de dificuldade, tem que ralar duro, tem que suar a camisa para poder ganhar dinheiro, tem que trabalhar dia e noite sem parar. Ou então outros que têm a mentalidade de funcionário público, você tem que ter um emprego público, porque você pelo menos está garantido, pelo menos você vai ter uma boa aposentadoria, ou que seja uma aposentadoria pequena, que seja de salário mínimo, mas você vai ter uma aposentadoria. Então a gente vê crianças crescendo nesse ambiente. E outra coisa que eu quero dizer para você, uma coisa séria que eu quero dizer para você, foi agora, recentemente, feito esse dado científico, o Dr. Bruce Lipton, um cientista americano, ele é doutor em biologia, PhD em biologia e professor de medicina. O cara simplesmente vem estudando há quase 30 anos o comportamento das nossas células. E ele fez esse experimento, e o que acontece? O que ele descobriu? A parte genética da nossa célula, do nosso DNA, ele é apenas 5% de todo o nosso conteúdo de informação que existe nas nossas células. E os outros 95%? Os outros 95% são as percepções que nós temos ao nosso redor. A parte genética é meio difícil de você resolver. Ah, meu pai teve isso, lembra? Os avós diabéticos têm filhos diabéticos, que têm netos diabéticos, ou se é questão de pressão alta, problema de coração, problema disso, daquilo. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas estão vivendo. Mas eles não entenderam que aquilo é só 5%. Então, por exemplo, eu já tive casos aqui, já contei, posso contar para vocês, casos de diabéticos que, de acordo com o que eu ensinei com comandos neurais, começaram a ter que diminuir a quantidade de remédio porque estava dando hipoglicemia o remédio, a insulina que estava tomando. Isso é verídico, isso aqui é fato. Isso aqui aconteceu realmente, não só com pacientes.
vários, como também tem um fato de vários pacientes diagnosticados com tumores, com cânceres, que por comandos neurais também ficaram livres das doenças. Então a gente pode entender que nós podemos alterar essa parte da nossa vida, reprogramando a nossa mente. Sabe? Enquanto muitas vezes, antigamente, uma pessoa que tinha uma fobia a baratas, por exemplo, levava 3, 5 anos num consultório de psicoterapia para poder ficar livre disso. Hoje, com apenas uma reprogramação neurolinguística, você nunca mais vai viver isso. Por quê? Porque 95% de nós é inconsciente. Apenas 5% é consciente. Então eu pergunto, o que te move? São os programas que estão instalados em você. Se você agir por esses programas, por mais que você queira mudar os 5% da sua mente consciente para trazer essa mudança, é muito pouco, é mínimo, não dá para trazer essas mudanças. Você precisa de um impulso maior. E esse impulso maior vem lá do interior, lá do seu coração. É quando você quer. Então por isso que eu faço a pergunta, você realmente quer? Porque quando você realmente quer, sem dúvida nenhuma você faz acontecer. Quando você realmente quer, pode estar tudo e todos contra você. Pode estar todo mundo dizendo que isso não vai dar certo. Pode todo mundo estar chamando você de maluco. Mas se você colocou aquela decisão, assumiu isso, determinou isso dentro de você, então você vai alcançar. Pode ter certeza absoluta que você vai alcançar. Pode demorar um tempo, pode demorar, porque nada é mágica, tudo é processo, mas você precisa entrar no processo. Especialmente vocês que estão na idade de dar um salto, porque vocês precisam escolher uma profissão. E a maioria de vocês, se eu perguntar um por um, você não sabe o que você quer ser. Você não sabe que tipo de profissão você vai enfrentar nesse mercado que virou um mercado muito competitivo e principalmente agora, depois em que nós estamos vivendo mais um tempo de distanciamento social, um tempo onde precisamos mais ficar em casa. Então, se torna muito difícil. Você tomar uma decisão ainda hoje se tornou mais difícil, mas eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, te dando algumas dicas importantes que podem fazer uma diferença fenomenal na tua vida. Primeira coisa, é você tomar decisões por você. Não tome decisões por ninguém. Que esses são os 2 pilares principais da gestão das emoções. É você assumir o controle. É você ser o gerente. É você ser o gestor você ser o piloto da tua nave emocional. É você quem decide. Eu fiz isso. Quantas vezes você faz coisas que nem percebeu o que fazer? Eu falei, não, mas eu fiz isso, não foi que você fez. Eu fiz isso, nem sei por que eu fiz. Às vezes você fala, poxa, eu falei coisas que eu também nem sei por que eu falei. Às vezes você toma atitudes repentinas, com impulsos. Às vezes você é muito impulsiva, e às vezes você, quando viu, já fez. Quando viu, você já agrediu alguém, quando viu, você já xingou alguém, quando viu, você já partiu para cima. Por que isso? Exatamente porque você viveu algum momento lá atrás, ou você viu alguma cena e que isso te marcou tão forte que quando você passa por uma situação parecida, você vai lá e abre essa janela aqui, que eu já falei, mas o que eu posso fazer então? Então você pode trazer tudo para o outro lado, abrindo janelas lights e dizendo, peraí, não é só isso, tem uma saída aqui, tem uma saída, tem como, tem um jeito, eu vou dar um jeito. E quando você fala que tem um jeito, você entra no campo das infinitas possibilidades e você começa a realmente entender que aquilo era só um alarme falso de desespero, de medo, de pânico que deu em você e que você ficou paralisado, estagnado. Mas quando você entra pelas janelas lights e você tem esse dispositivo ligado, você entra para o campo das infinitas possibilidades, você começa a encontrar meios e saídas para você alcançar aquilo que realmente você está buscando, aquilo que realmente você está querendo. Então assuma quem você é. Segunda coisa, você precisa viver um caso de amor com você. Se você aprender a viver um caso de amor com você,
Você não vai depender de amor de namorado, de namorada, de pai, de mãe, de avós, de tios, de colegas de trabalho, de amigos, de patrões. Você não vai depender do amor de ninguém, porque você tem de sobra para dar. Então você precisa entender que você tem que amar você mesmo. Você tem que amar você mesma. Porque se você não fizer isso, você vai ser um mendigo. Você vai ser um mendigo emocional, dependendo de migalhas de amor, de carinho, de afeto. Eu vejo muitos pais que não dão carinho, não dão amor, não dão afeto, mas dão brinquedos, dão roupas de marca, dão tênis novos, dá celular novo, dá tablet novo, dá computador novo, dá televisão nova, achando que essas migalhas vão preencher o vazio de amor que está na alma, o vazio de amor que está no interior dessas pessoas. E quando eu falo aos pais sobre isso, eu me lembro que uma vez, fazendo uma palestra para os pais, no colégio militar, em que eu comecei a dizer os erros que os pais têm cometido com os filhos. Muitos pais me procuraram muito preocupados, avós também, de como eles estavam criando errado os filhos e os netos. Mas não tem problema, se teu pai agiu assim com você, você não precisa repetir isso na tua vida. E você também não precisa culpar teu pai e tua mãe disso. Não, de forma alguma. Você não precisa fazer isso. Você assume a tua vida agora. Se até então, até o presente momento, se até então você não tinha essa compreensão, você não tinha essa percepção, você não tinha esse olhar mais claro, estava tudo obscuro para você, então deixa eu dizer uma coisa. Você pode agora assumir o controle sobre você. Você tem que dominar sobre ninguém, assumir controle sobre ninguém. Porque toda pessoa que é dominadora, toda pessoa que é manipuladora, é uma pessoa que não confia em si mesma. Porque quando você tem a autoconfiança, quando você confia, primeiro, naquele que tudo fez, no teu Criador, aquele que verdadeiramente é tudo em todos, e você está carregado disso, você está cheio disso, então você olha para dentro e vê que ele mesmo que habita lá. Porque existe o poder, eu chamo isso de poder dos poderes que habitam em nós. Uns chamam de energia cósmica, outros chamam de centelha divina, outros chamam de um monte de coisas. Eu chamo de poder dos poderes que habitam em todos nós. Ah, mas eu não tenho isso. Tem. Está desligado, mas você tem. Você tem o poder dos poderes dentro de você. E isso pode fazer uma diferença fenomenal quando você entende isso. Você pode saltar, você pode dar um salto quântico quando você descobre isso. Então, queridos jovens, queridos alunos, eu estou dizendo isso para você agora. É uma dica de quem já está aqui com as barbinhas brancas e que já tem filho com mais de 20 anos, que também passou por todas essas fases. Então, eu posso dizer para você, o conselho que eu dou para você, não importa o que os pais de vocês fizeram de errado com vocês até aqui. Não alimente ódio no coração de vocês quanto aos teus pais. Ou quanto às pessoas que te criaram, sejam tios, avós, ou se você é adotivo. Não importa isso. Você precisa viver um caso de amor com você. Quando você vive um caso de amor com você, você consegue amar até o teu inimigo. Até aquela pessoa que te fez o mal, até aquela pessoa que te machucou, que te feriu, que abusou de você, que fez qualquer coisa. Mas você precisa fazer essa viagem para dentro, acender essa chama de amor dentro de você, para você conseguir vencer essas barreiras de ódio, de mágoas, de rancor e de ressentimentos. E deixar o amor cobrir essas multidões de pecados. E deixar o amor cobrir essas multidões de coisas ruins, negativas, essas coisas horrorosas que fizeram com você. Ouça essa dica do professor Dr. Carlos Romero Rossi. Ouça essas dicas e coloque em prática hoje. Se até ontem você não tinha essa compreensão, hoje você tem essa compreensão, então você pode mudar isso. Você pode mudar a tua vida agora, ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo. Você vai ter ele no YouTube, então você pode assistir quantas vezes for necessário, repetir os trechos que foram necessários para que você possa, de fato e de verdade,
mudar tudo na tua vida. Você pode fazer isso. Você não é o que fizeram com você. Você é o que você decide ser com o que fizeram de você. Você é o que você decide ser agora, nesse exato momento, e a partir de agora, você dizer para você, ainda que te chamaram de um monte de nomes, ainda que você cometeu milhões de erros, ainda que você possa ter pensado que não existe saída para você, eu digo para você, sai dessa janela killer, sai dessas pulsões de mortes assassinas, entre nas janelas lights, entre num processo de vida e olhe para dentro de você e diga que tem solução para mim? Sim. Eu não sou filho do acaso. Existe um propósito pelo qual eu estou aqui. E se você começar a pensar em propósito, com certeza você vai querer deixar um legado. Porque propósito e legado são coisas totalmente diferentes. Tem gente que mistura isso. Propósito é aquilo pelo qual você está aqui, vivendo essa existência aqui, nesse tempo e espaço, nessa terra. Legado é o que você pode deixar para as outras gerações daquilo que é o teu propósito. Pense nisso, porque talvez não esteja muito na época de você pensar, é depois dos 40, né? É o que dizem os grandes sábios, os grandes estudiosos da mente humana, diz que depois dos 40 a gente começa a preocupar com isso. Mas que tal você começar a preocupar com isso agora? Quando você chegar aos 40, você já tem muita bagagem, você já vai ter muita coisa vivida e deixando legados e legados positivos, porque também deixar legado negativo não vale a pena, eu sei disso. Porque eu sei também que eu também cometi erros na vida, todos nós cometemos, às vezes querendo acertar a gente erra. A gente não amanhece o dia dizendo, hoje eu vou fazer tudo errado, não. Você amanhece o dia, sai da sua casa dizendo, hoje eu vou fazer o meu dia acontecer, e muitas vezes você não consegue. E durante essa caminhada, durante essa jornada, você se embaraça, você tropeça, e você toma atitudes sem pensar, inconsequentes, e muitas vezes até irresponsáveis. Mas você não é isso. É por isso que eu fiz aquela pergunta bem no comecinho do nosso vídeo. Quem você realmente é? Faz essa pergunta para você, quem eu sou? Quem eu sou? Faz essa pergunta. Assuma isso dentro de você. E tome as decisões a partir disso. Descubra as suas habilidades. Não vai pelo que os outros estão dizendo. Descubra as habilidades que você tem, que se você trabalhar dentro daquilo que você ama, daquilo que você gosta, daquilo que é uma coisa que dá prazer para você, você nunca vai precisar trabalhar, porque você sempre vai se divertir fazendo aquilo e também ganhar dinheiro com isso. Descubra os teus talentos. Esquece um pouco do que estão falando para você. Descubra os seus talentos e aquilo que você realmente quer para a tua vida. Eu vou repetir. Descubra os seus talentos e faça aquilo que você realmente quer na tua vida. Você vai ser feliz, você vai ser muito grato, você vai ser uma pessoa que vai, ao invés de odiar a profissão que você tem, dizendo que você só fez isso porque seu pai e sua mãe mandou, e etc, tal, etc, tal, etc, tal. Não. Você pode decidir a tua vida hoje. E você por você mesmo, sendo o gestor da tua própria história. Sendo o autor da tua própria história. Seja autor da tua própria história. Escreva a tua história. Se até hoje você não escreveu nada, só tem rabisco na tua vida, hoje, agora, nesse exato momento, você pode começar a escrever uma história diferente do que foi antes. Comece hoje. E todos os dias você vai repetindo. Todos os dias você vai repetindo. Essas coisas positivas, essas coisas boas que você está fazendo e que está dando certo e que vai fluir. Dificuldades virão, pressões virão internas, externas, de todos os lados, mas não importa as pressões que você está vivendo. Não importa as pressões que você está vivendo. O que importa é o que você decidiu ser e o que você decidiu fazer. Porque quando você decide ser e você decide fazer, você sabe quem você é, você sabe qual é o teu propósito e você já sabe que você vai deixar um legado para as próximas gerações de quem você é de fato e quem você é de verdade. Então, meus queridos alunos, fica essa dica para vocês.
Motivação é o motivo para você tomar uma ação. E não tomar simplesmente uma ação assim. Ah lá, vão ter solta. Não. Comece a tomar decisões que vão fazer diferença na tua vida e vai deixar os teus familiares orgulhosos de você. Vai deixar teus pais orgulhosos de você, deixar os teus amigos orgulhosos de você. Tomar decisões que realmente façam a diferença na tua vida e na vida das pessoas que você gosta. Descubra o teu propósito na vida, que você nunca mais vai precisar de labutar com tanta dificuldade e com tanta ter que suar tanto a tua camisa, porque você vai fazer uma coisa com prazer. E quando você faz algo prazeroso, você vai ter uma vida inteira de alegria, de paz e de satisfação interior, e você também vai poder ajudar outras pessoas. Então essas são as dicas que eu deixei para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado à professora Catiele. Muito obrigado a todos os gestores do Colégio Militar por nos dar essa oportunidade de trazer essa aula de motivação para vocês. Eu espero ter sido útil. E quantas vezes precisar, nós estaremos aqui e vamos estar então colocando aí diante de vocês aí as nossas dicas, tá bom? Queridos alunos, professora, é o seguinte, eu vou sortear 2 livros, tá? Depois eu quero você ver a questão do sorteio, como é que vai ser, quem vai assistir. Eu vou sortear 2 livros, Você Pode Vencer a Depressão. Eu vou sortear 2 livros, Hoje a Fórmula da Felicidade. Então, vê como você vai, qual vai ser o seu critério. Eu até gostaria de dar uma dica, que eles fizessem um resumo, uma redação sobre esta aula, e aí esse fosse o critério para o sorteio desses livros, tá? Então, ó, vou sortear 2 desse. Hoje a Fórmula da Felicidade, são devocionais diários, 31 dias de devocional. E esse aqui Você Pode Vencer a Depressão, que você pode ajudar alguém que está no estado depressivo, ok? Eu vou ficando por aqui, porque o meu tempo já esgotou. Um grande abraço para vocês. Queridos, a gente se vê. Um abraço para você, um beijo. Aqui é o Dr. Carlos Romero Rossi. Muito obrigado, gratidão, gratidão. E deixa eu deixar só o meu contato aqui com você. Você quer uma dica, você quer o livro, quer qualquer coisa? Então eu vou deixar uma dica aqui. Vou deixar aqui 639 9937 8081. 639 9937 8081, esse é o nosso contato. E você pode então, se quiser adquirir o livro, se quiser alguma dica sobre como funciona a mente, sobre as emoções, sobre esses assuntos, estou aqui. Um grande abraço e obrigado.